Oremos, meus irmãos. Senhor, graças te damos, Deus, pelo privilégio de nos trazer aqui, mas como sempre, te agradecemos, Deus, pela salvação que tu nos deste, por ter nos livrado da morte eterna, apartados de ti, e por nos garantir pelo teu sacrifício na cruz, a promessa que jamais perderemos, porque não foi feita, não foi prometida por homem, mas por um Deus santo, justo, verdadeiro, soberano, majestoso, digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos aqui, pelas canções que cantamos aqui, pelo privilégio de mostrar a nossa gratidão em louvor e adoração por todas as bênçãos materiais que o Senhor tem nos dado, pela fartura e pela escassez também, que a tua palavra diz que tudo coopera para o bem, que posso tudo em ti que me fortalece. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de ter a tua palavra, podendo ser aberta, lida, explicada e aplicada. Que todos aqui nessa noite, Deus, que tu sabe e conhece o coração e o contexto de cada um, que cada um desses que aqui está, saiba sempre e nunca esqueça que a vinda aqui é para ouvir aquilo que precisamos e não necessariamente o que necessitamos, mas o que precisamos ouvir para entender e compreender a falta ou a fartura de tudo que temos. Porque tudo que temos e somos, Senhor, é para a honra e glória e para o teu louvor. Mas como tu és um Deus majestoso, um Deus misericordioso e bondoso, tu nos deixa desfrutar daquilo que única e exclusivamente pertence a ti, toda a honra e toda a glória e todo prazer e satisfação. Sê conosco agora, Deus, sê comigo na exposição da tua palavra, que teu povo, que aqui se encontra, seja confrontado pelas verdades aqui, seja edificado pelas verdades aqui e seja consolado pelas verdades aqui. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a palavra obstinação, quando a gente vai pesquisar ela no dicionário popular, ela vai se definir assim, ó. Exatamente assim, ó. O que é obstinação? É a atitude de quem, preste bem atenção, de quem insiste de forma teimosa em uma decisão ou um comportamento, mesmo diante de alertas, conselhos ou evidências contrárias. Em termos simples, é teimosia em persistir, resistência em mudar de ideia ou de atitude. Essa definição por si só, ela já é bastante impactante. Mas quando nós vamos para dentro das Escrituras, as Escrituras ela vai um pouco mais profundo acerca da definição, de conceituar aqui, meus irmãos, principalmente no nosso texto. O conceito ele vai aparecer aqui, você vai perceber do que de fato é a definição de sermos assim, aquilo que Deus não deseja que nós sejamos, obstinados. Preste atenção agora, definição bíblica. Resistência consciente e contínua à vontade revelada de Deus, acompanhada de endurecimento do coração. E aí no texto aqui, se você prestou bem atenção na leitura, ele deixa bem claro que no conceito de obstinação da Bíblia, vai além das circunstâncias. Não são as circunstâncias que nos tornam obstinados. Mas a nossa rebelião no coração, começa no coração. Pelo menos de 3 maneiras. Rejeição à palavra, endurecimento progressivo a essa palavra que é ouvida e resistência, mesmo sabendo que é uma ordem de Deus. A gente insiste. E aí a responsabilidade humana insiste em não obedecer, ou seja, em colocar
em prática. Então, convido os irmãos a começar o sermão de hoje. O que Deus exige? Está aí, é o primeiro ponto. Do verso 8 a 10. O que é que Deus exige? Para que o nosso coração, de fato, não viva e não pratica essa obstinação. Depois o Senhor vai apontar, de fato, o que define um coração obstinado. E tudo na vida física, nosso dia a dia. Toda ação recebe uma reação. Todo ato nosso, meus irmãos, vai ter consequência. Vai ter consequência. Agora, nós, com certeza, gostamos quando as consequências são boas. Mas no caso aqui de um coração obstinado, não vai ser. E aí a gente olha o verso 13 a 14, as consequências daqueles que insistem em viver obstinadamente. Então, olhe para o texto aí. Antes disso, o pecado do povo, Deus vai aqui reafirmar o padrão que ele sempre exigiu. Lembra do sermão passado? Porque a palavra obstinação, dependendo do contexto, ela pode ser boa, não é? Então, por exemplo, no texto passado, eles eram obstinados em cumprir fielmente toda a liturgia, todo o ritual que era prescrito para eles. Os sacrifícios, eles eram obstinados. E eles chegam e fazem uma pergunta ao Senhor, o texto passado, não é? Pergunta boa e direcionada para quem precisava ser feita, para Deus. Mas ali eles estavam, e nós aprendemos, simplesmente no ativismo e não na devoção. Porque eles mostram essa obstinação em fazer a coisa correta e vão perguntar ao Senhor: Senhor, devemos continuar fazendo o nosso jejum? Aplicando tudo aquilo que o Senhor falou? Olha que piedosos. Mas Deus sabia do coração deles. Que a obstinação deles não era, na prática boa, não era baseado naquilo que Deus já tinha determinado. Por quê? Porque o sermão de hoje mostra o quanto eles eram e viviam contrário àquilo que o Senhor já tinha estabelecido desde muito tempo. Que resumia-se nos dois principais mandamentos: adore a mim somente e ame o próximo. Quem ama o próximo tem que fazer o que ele vai dizer agora, o que ele exige, e não tem que fazer também o que ele exige aqui. Se você olhou para o texto, ele vai exigir: sejam bondosos, sejam misericordiosos, não oprimam. Então Deus exige do seu povo esses imperativos, essas ordens. Faça isso e não faça isso. E nós vimos no contexto dos outros profetas menores, Amós e tantos outros, o quanto o povo de Deus se deixou influenciar pelo mundo, e o mundo não quer saber não. O mundo que eu digo, o mundo de lá e o mundo de hoje. O mundo de hoje, bondade é para mim em primeiro lugar. Misericórdia é para mim em primeiro lugar. Entendeu? Cada um por si. Cada um por si. Quando muito, ainda faz pela família. Tem outros que nem pela família faz. E Deus diz que é completamente o contrário. Jesus vem e se personifica aqui como ser humano. E ele mesmo sendo Deus, como diz lá em Filipenses, ele veio para servir. E não tem como um indivíduo que vive na prática da obstinação, ele cumprir esse principal mandamento de servir ao próximo. Porque para servir o próximo, a lógica é: você não deve oprimir. E o que é que eu devo fazer? Tem uma prática. Aí o texto vai dizer, seja bondoso. Olha o que é que o texto diz, executai. Na minha versão diz, julguem, que dá uma ideia de posição de ação e de posição de ação que deve ser feita, não é? Mas aqui, o julguem, ou em outra versão, executai, não é a ideia de algo formal, de um juiz, porque o linguajar aqui é de tribunal.
Melhor dizendo, a palavra aqui se enquadra a tribunal, mas o contexto aqui não está falando para juízes, pessoas que têm que julgar e têm que executar a sentença do seu julgamento, requerer isso. O texto está usando essas palavras, mas em um contexto onde nada mais é do que todo cristão, ele precisa exercer discernimento para que ele possa ser bondoso, não segundo o que ele acha que é ser bom, misericordioso, não segundo o que ele acha que é ser misericordioso. Porque nós, se perguntar a qualquer um aqui, você é bom? Você vai dizer que é bom. Se perguntar, você é misericordioso? Aqui a maioria de nós aqui vai responder, sou misericordioso. E se perguntar, você oprime alguém? Talvez você diga, não, não que eu saiba. Mas o ponto é esse. Quando o texto diz isso aqui, na minha versão, julguem para que sejam bondosos, para que sejam misericordiosos uns com os outros. Qual é a palavra que vem depois disso? Na minha versão vem, julguem segundo a verdade. Em outras versões vai dizer, julgue verdadeiramente. Aqui não é a verdade relativa. Não é uma verdade subjetiva. Aqui é uma verdade objetiva. Que verdade é essa? Quando você olha lá para frente, no texto lá na frente, verso 12, ele vai falar de lei e palavras. Certamente aqui o que está na mente de Deus e colocando na mente do profeta, e assim querendo que o povo entenda, é Deus dizendo assim, ó, eu estou cobrando vocês a serem bondosos e a serem misericordiosos, não segundo o discernimento de vocês próprios, autônomos, mas de tudo que eu já disse para você. Aí se você for procurar na Bíblia, o Senhor já falou muitas vezes para serem bondosos. E no Novo Testamento nem se fala. Manda a gente orar até pelos nossos inimigos, e orar pelos nossos inimigos é exercer bondade, é exercer misericórdia. Exatamente como Deus fez com cada um de nós. O que é que nós merecíamos? Do juízo de Deus, do discernimento de Deus. O juízo e o discernimento de Deus não é perfeito? É perfeito. Porque o juízo de Deus é perfeito, porque ele vai aonde o juízo do homem, o discernimento do homem, por si só, jamais vai. Que é ir lá nas intenções do coração. Como eu disse no sermão passado, a gente pode chegar aqui e adorar, louvar, cantar, pregar, sabe? E Deus, por sua misericórdia, nos usar. Aí muitas pessoas podem olhar para a gente e dizer assim, que homem justo, que mulher justa, que homem piedoso, que homem bondoso, que homem misericordioso. Mas Deus sabe, de fato, se é ou não é. E aí esse tipo de sermão que a gente vem aqui, é Deus sempre nos chamando. Olha, não se engane, eu sei quem é você. Você não deve, olhando para o nosso texto de hoje, você não deve usar o discernimento que eu lhe dou para se analisar como bondoso por si só, misericordioso por si só. É tudo aquilo que eu já disse para você. Fé e a razão andam juntos, meus irmãos. Se a gente for demais para a fé, a gente tem um perigo de se tornar místico. Entendeu? E entra numa irresponsabilidade. Se a gente for para o outro extremo, muito racional, não é? A gente tem um perigo de virar um legalista. Entendeu? E aí cair na soberba e na arrogância que foram os fariseus. A gente tem que estar no centro. E o que é esse centro? É a palavra de Deus. É o que Deus já disse. Lembra do final do sermão passado? Olha aí, ó, finalzinho do sermão passado. Ó. Olha o que o Senhor disse. Será que vocês, verso 7, não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Aí na continuação do texto, quando vocês viviam uma vida boa, maravilhosa, a terra frutificava, não tinha guerra, não tinha ninguém querendo nada de vocês. E como vocês foram parar no cativeiro? Porque vocês, aí usando agora o nosso sermão, porque vocês endureceram o coração de vocês. Então perceba, quando Deus fala verdade aqui, Ele está querendo falar lei, sua palavra. Verdade, querendo dizer que não existe outra, é a dele. A lei é os preceitos, os mandamentos. E a sua palavra
Aí a gente vai entender que a sua palavra, meus irmãos, é a preservação, são os alertas que Deus nos dá. Mandamento para nos fazer caminhar na direção correta, ou seja, discernindo o que é ser bondoso, o que é ser misericordioso, segundo a palavra de Deus, e a palavra vai nos preservando, nos trazendo alertas. Como esse aqui. Faça isso e não faça aquilo. A lei revela o padrão da verdade. As palavras dos profetas proclamam essa verdade. E mais adiante a gente vai ver que vai associar o Espírito de Deus, que aplica essa verdade no coração. Mais uma vez aqui lembrando os irmãos. Infelizmente, ainda muitos cristãos hoje acreditam que a ação do Espírito Santo só é depois lá de Pentecoste. O Espírito Santo sempre agiu. A diferença é que ele agiu de formas diferentes, mas ele sempre esteve presente, de Gênesis até agora e até sempre. Sempre. Então, meus irmãos, quando Deus chama, executem um juízo verdadeiro para serem bondosos e misericordiosos, aí ele aponta para quem? Para os grupos da sociedade. Normalmente a Bíblia registra que são os marginalizados, são os invencíveis, que às vezes estão dentro da igreja. Está aí, ó. O texto vai continuar, ele vai dizer, ó, não oprimam. Oprimam quem? A viúva, que não tinha a sua proteção conjugal, não tinha um marido, provavelmente também não tinha filhos. Olhe para elas. Sejam bondosos, misericordiosos para com elas. Ele diz, os órfãos, sem amparo familiar, sem mãe, sem pai. Aqui, nessa época aqui, não era tão forte como hoje, né? Adote um pet. Eu já disse aqui 1000 vezes, né? Eu gosto de animais. Um que eu não gostava era gato. E agora uma gata lá em casa conquistou meu coração. Eu gosto da bichinha. Mas entre gato e ser humano, entendeu? Tem pessoas que têm mais facilidade de adotar um gato do que uma criança. Mas a Bíblia diz aí, ó, não oprima. Pobre. O pobre aqui, meus irmãos, não é o pobre vagabundo. Entendeu? Não é o pobre que não sabe administrar as suas coisas. Não é esse pobre aí que a Bíblia chama a gente a ajudar. É aquele pobre que a gente não sabe explicar. Que a vida para ele é mais difícil. Ou não tem gente assim, irmãos? Tem gente que a vida é mais difícil. Aparece a oportunidade, ele agarra e tudo, mas não dá certo. Aí para a turma que é muito espiritual, vai dizer que é macumba, que o caba tem um encosto. Né? É não. Eu não sei explicar. Tem pessoas que a vida é mais difícil. Tem para outras pessoas que parece que a vida é mais fácil. Né? Que parece que as coisas fluem melhor. Paulo foi dito para ele, olhe para os pobres. Aí eu repito, não é pobre vagabundo, não é pobre que não sabe administrar as coisas e é eternamente pobre. Isso aí, o texto para ele é, vai trabalhar o preguiçoso, vai ter com a formiga. O texto é esse. Por isso que a gente tem que exercer o discernimento. Entendeu? Nós devemos olhar. Aí perceba, ó, nós estamos em um contexto que antes, no sermão passado, era o povo de Deus querendo dizer, Senhor, continuamos te adorando assim? Deus não recrimina, Deus não proíbe, mas Deus diz assim, ó, eu quero muito mais do que isso. Eu não quero só a sua prática externa, eu não quero só a sua atividade, eu quero a sua devoção. E para ser devoto a Deus de fato, a gente tem que viver segundo a sua palavra. E por fim ele vai dizer o estrangeiro. O estrangeiro, mas aqui eu faço um adendo, tá? A gente está vivendo um tempo agora, principalmente os Estados Unidos está sendo acusado, né, de humilhar e botar para fora, né, do seu país aqueles que não são americanos. Né? E a gente está vendo aí, né, um monte de gente sendo expulsa e eles não têm dó e piedade, né? Pegou no meio da rua, não está com visto, está ilegal,
vai para tal lugar e de lá vai ser levado para a sua terra. Volta para a sua terra, né? E eu me lembro que no começo, quando ele aplicou isso, era exclusivamente para bandido. Porque tem muito estrangeiro que vem para outro país, mas a ideia dele é de continuar praticando os seus delitos como ele fazia no seu país de origem. Mas depois eu vi que ele foi aumentando, aumentando, e agora quer botar todo mundo mesmo. E às vezes ele diz assim, tá vendo aí a Bíblia dizendo? Ele está em pecado, tal e tal e tal. Não. Quando a Bíblia fala aqui de estrangeiro, é de um estrangeiro que está legalizado, mas se para um nativo, em certos momentos, circunstâncias da vida, é difícil para ele, quanto mais para o estrangeiro. Aí, como o Senhor é gracioso, né? Ele está dizendo assim, olha o estrangeiro, mas o estrangeiro honesto. O estrangeiro que está ali pelos meios legais. Não é o bandido não, entendeu? Não é o malfeitor não. Aqui não é para ele. Assim como eu falei do pobre, né? De todos que aqui são citados aqui. Não é a viúva que fica matando seus maridos, né? É aquela que de fato o marido faleceu e ela ficou sem cobertura. Tudo isso exige, meus irmãos, discernimento. Por isso o texto começou dizendo: julguem segundo a verdade, para não ter dúvida. Por isso que a Bíblia sempre fala, meus irmãos, crescei na graça e no conhecimento. Ela não diz crescei na graça e nos movimentos, crescei na graça e nos sentimentos. Tudo isso aí é normal. Mas a prioridade é entender, é compreender, para que o nosso coração de fato esteja devotado ao Senhor. E assim nós possamos exercer justiça e misericórdia verdadeiramente. E um exemplo que eu trago aqui, um exemplo bíblico, meus irmãos, é do bom samaritano. Que ele vê ali um pobre, vamos dizer assim, ele vê um estrangeiro, e ele passa. E a Bíblia não diz se ele tinha recurso ou não. Ele vai lá e sensibiliza e resolve o coração. Enquanto outros, os religiosos, né, que saíam das cerimônias no templo, e via lá o necessitado, e para eles estava tudo bem. Aquilo denunciava o coração deles. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. De você estar saindo de casa, você crente, está saindo de casa, de repente o vizinho seu está passando mal, ou o filho de um vizinho seu está numa agonia. E aí você vai, toca aquela voz piedosa, nada me impedirá de ir para a casa do Senhor, irei louvar ao Senhor. Isso é o inimigo querendo tirar, né, a oportunidade de eu ouvir o que Deus quer falar comigo essa noite. Faça isso não, faça isso não. Faça isso não. Seja sensível às dores dos outros. Se você viu, você não é mais inocente. Aí o texto está dizendo, julgue. É a hora de eu fazer a misericórdia, da bondade. É a hora de eu mostrar que eu não vou deixar essa pessoa nessa opressão de dor. Mas às vezes a gente faz e não dá certo. Na perspectiva da gente. Eu me lembro uma vez que eu cheguei do trabalho, não vinha da igreja, vinha do meu trabalho. Na época eu tinha comércio. O Tiago era pequenininho. Tinha um costume, quando eu virava o carro, o farol batia, a Ismene abria a porta e ele corria para o portão e ficava lá. Aí eu descia do carro, botava ele dentro e entrava na garagem. Aí eu mal entrei, tomei aquele banho. Quando eu estava relaxando assim, a Ismene esquentando a comida, aí só aquele grito de desespero lá no portão. Pastor, pastor, pastor. O pessoal da rua sabia que eu era pastor, né? Pastor, pastor. Meu filho quebrou o braço, o menino. Ai, tanto quebrado lá o braço dele. Aí eu disse, é o jeito, é levar, né? Aí botei o menino no carro. Aí a mãe foi e disse assim, o meu filho pequeno ficou em casa, sozinho. Aí eu disse assim, deixa a chave com a minha esposa, que ela vai dar uma olhadinha lá. Aí eu fui pro hospital levar o menino, né? No meio do caminho o menino se calou. Eu digo, rapaz, tu quebrou o braço mesmo? Porque se chegar desse jeito aí calado, eles não vão atender não. Tu tem que chegar lá gritando, mas para poder a gente entrar. E nesse inteirinho, quando eu chego e estou estacionando o carro, a Ismênia me liga. Disse, que foi, minha filha? Filho, eu tomei, foi um susto. O que foi?
Quando eu fui abrir a porta da casa da mulher, tinha um homem de cueca dentro de casa. Era o marido da mulher, estava dentro de casa, ó. Não levou o filho. E quando eu vinha de volta, deixar ela, o meu carro deu um problema no meu carro lá, e eu pensei que era gasolina, encostei no posto, depois de empurrar várias vezes, não tinha experiência, achando que era gasolina, encostei no posto, e botei gasolina, e a senhora que eu estava levando, ela disse, pastor, eu vou lhe ajudar, Deus tocou no meu coração. Eu digo, amém. Aí me deu R$ 2. Aí eu só comigo, meu Deus, eu tô de carro, nem de moto. Depois eu descobri que foi a correia dentada, né, que quebrou. Aí empenou tudo, foi um gasto infeliz. Por que eu estou contando isso? Na minha cabeça, era eu que era para ser o beneficiado, assim, obrigado, né, ter me botado no pedestal. Nós somos assim. Na minha concepção, eu não merecia passar por isso. Aí hoje eu entendo como eu fui, como eu não fui bondoso nem misericordioso. Porque de fato o menino tinha com o braço quebrado. E eu tinha que confiar em Deus. Deus não diz aqui, se a gente ajudar o pobre, ajudar, ser misericordioso com esses que aqui estão, isso quer dizer que a nossa vida vai melhorar cada vez mais e mais e mais e mais, não. É porque às vezes a gente não para pensar nas verdades que o texto o texto e a Bíblia nos mostra. Jesus é o padrão de perfeição, não é não? Ele fez tudo que é de bom. O que foi que ele colheu, meus irmãos? Sofrimento, perseguição e morte. O nosso galardão não é aqui. A palavra de louvor e de honra, a maior é sempre a de Deus. Mesmo na minha ignorância, não é? Mesmo na minha ignorância, eu perdi a oportunidade, na minha ignorância, de louvar o Senhor, por Deus ter me dado a oportunidade de ajudar alguém. Melhor, no sentido assim, né? Comparação, melhor o filho dela do que o meu, não é? Melhor a minha situação do que a dela. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Tiago vai dizer, se a gente não tiver obras, a gente não demonstra de fato a nossa fé. Não é que a gente faça para ter a fé. A gente tem que fazer porque a gente já tem a fé. Lembra do devocionais aqui sobre providência? A gente tem que caminhar na santificação, né, buscando o poder para ficar mais santo, porque o poder já foi nos dado. O que a gente tem é que viver esse poder. Porque nós já somos, né? Como a palavra diz lá, né? Santificados em Cristo. E ponto. E aí, meus irmãos, para refletir, que para exercer isso aqui tem que ter fé na verdade. Conhecimento, consentimento e confiança, não é isso? Uma das definições mais maravilhosas que nós aprendemos aqui, além daquela que está lá em Hebreus, que é certeza e convicção, na verdade. Então isso é fé. E a pergunta é para refletir, meus irmãos. Minha fé é visível nas minhas atitudes diárias? Tenho praticado justiça ou apenas frequentando ou frequento ambientes religiosos que faz transparecer que eu sou justo? Minhas decisões são guiadas pela verdade de Deus ou pelas minhas conveniências? Estou vivendo uma verdade bíblica ou uma verdade adaptada à minha vontade? Aí a palavra de Deus que é a verdade, Salmos 119, 142, a tua lei é a verdade. Salmos 119, 160, a soma da tua palavra é a verdade. Isaías 1,17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. E qual é a verdade que o texto está nos chamando a dizer? Tenha discernimento. O culto que me agrada é um culto que é praticado por aquele que tem o seu coração totalmente devotado a mim. Lembra que eu disse? Nem todo ativista que faz por fazer é um devoto. Mas todo devoto, ele é um ativista. Que tem que fazer. Mas o devoto, ele faz com as motivações corretas e para quem
Não foi a pergunta do sermão passado? Tudo que você faz é para quem? É para você? Não foi as respostas, as perguntas retóricas do sermão passado que o Senhor diz. Ó, tudo que vocês fazem é para vocês mesmos. Vocês comem, vocês bebem. Não é para mim, é para vocês. Então a pergunta que não quer calar é essa. A minha vida, o que eu faço, é para mim ou é para ele? A gente aprendeu que tem que ser para ele. E para ser para ele, tem que ser segundo a sua vontade. Que lá em Romanos, deixa bem claro, que é boa, perfeita e agradável. Mas isso não quer dizer que é bom, não é? Muitas vezes não é bom. Essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Como foi que Jesus morreu? Não foi bom, mas foi a vontade boa, perfeita e agradável. Como foi que todos os discípulos morreram? Não foi bom, mas foi a boa, perfeita vontade e agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é diferente para nós, meus irmãos. Na nossa caminhada aqui, como também Romanos diz, que todas as coisas cooperam para o bem. É para a glória dele, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E Cristo certamente sabia dar misericórdia para quem precisava de misericórdia, de ser bondoso para quem precisava de ser bondoso e não oprimir. Porque ele disse, o meu jugo é leve, eu não vim para oprimir. Por isso, meus irmãos, Deus se importa mais com caráter do que com ritual. A verdadeira fé transforma, tem fruto. O amor no próximo é evidência de obediência a Deus. Não existe justiça verdadeira sem a submissão à palavra de Deus. Rejeitar a verdade revelada leva inevitavelmente à injustiça. Na prática, a vida correta começa quando a verdade de Deus governa o coração. Mateus 23. O Senhor falando lá para os fariseus. Importa fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles batiam no peito e se sentiam justos, bons e misericordiosos. E não eram opressores na visão deles. Olha, nós damos os dízimos, nós damos de tudo. Aí eles dizem lá dos mínimos detalhes. Entendeu? Mínimos detalhes. Mas Deus olha o coração. E aí o texto vai dizer, ó, continue fazendo isso, sem omitir aquelas. O que é aquelas? É exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. Amar o próximo. Ajudar o próximo, servir, se humilhar e não se exaltar, que eram os que os fariseus faziam. Então ficou claro, meus irmãos, até aqui? As exigências do Senhor, faça isso, não faça isso. Baseado onde? Na verdade, uma verdade absoluta, que não é relativa. É a verdade dele que ele já deu. Ele não vai dizer mais nada fora disso. Ele já deu. Aqui é a exigência dele. Mas aí, meus irmãos, o texto não para aí, né? Apesar da clareza das ordens que o Senhor aqui dá pela boca do profeta, o povo não respondeu com obediência. O problema não era desconhecimento, eles tinham conhecimento das verdades, ditas muitas vezes por muitos profetas, de muitas maneiras. Mas é exatamente aí que surge que o Senhor detecta e prova o coração obstinado. Olha o que é que o ponto 2 vai dizer. Vai mostrar agora. O texto revela a reação do povo à vontade de Deus. Em vez de submissão, a gente vai ver aqui uma sequência crescente de rejeição. A obstinação não acontece de uma vez. Ela se desenvolve em estágio. Olha aí, ó. Presta atenção agora. O verso 11 e o verso 12. Porém, entretanto, eles não quiseram não quiseram atender. E rebeldes me viraram as costas e tapado o ouvido para que não ouvisse. Olha aqui para mim. Vê se não é isso aqui, ó. Vou tentar ilustrar aqui, eu mesmo, ó. Vou ler o texto aqui, ó. Eles não quiseram atender, não quiseram atender, ouviram, fizeram assim, ó. Aí viram de costas, mostra a rebelião deles e tapa os ouvidos.
Quem é pai aqui, você está lá chamando seu filho a atenção, aí você ia gostar? E seu filho ficar, você falando, ele fazendo assim, depois ele virando as costas, e você continuando falando, ele botando a mão nos ouvidos, saindo? Qual é a vontade que você tem? A minha? Tome a chinelada. Não, vou ser bem sincero com os irmãos. É uma petaleca assim, ou puxa pelas orelhas assim, vem aqui, menino. A gente pode estar nessa situação. De Deus estar falando, e a gente já ouviu falar muitas vezes, e a gente está fazendo exatamente assim. Fazendo assim. Aí vira de costas, tapa os ouvidos. Para? Não, continua. Olhe como a responsabilidade toda é do indivíduo. É ele que não está querendo atender. É ele que está virando as costas, se rebelando. É ele que está botando as mãos nos ouvidos. Aí ele diz mais: sim, fizeram o seu coração duro, e ele procura alguma coisa para associar. Que tipo de dureza é essa? Aí ele pega uma joia preciosa, que é o diamante, que dizem que é duro mesmo. Sabe? É quase impossível você furá-lo, que você pode lapidá-lo. De tão poderoso, né, como uma rocha, assim, sei lá. Ele diz, ó, se fizeram coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Perceba, o caminho de um coração endurecido, meus irmãos, torna a pessoa sem noção. Ela perde a noção de quem de fato ela está ofendendo. Nesses dois versos aqui apareceu a expressão mais poderosa do Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos. E aqui eu já expliquei, vou só lembrar, Senhor dos Exércitos. É o Deus soberano, é o Deus majestoso, é o Deus que tem o controle de tudo, não só da terra, de toda a criação, de todas as galáxias, de tudo, todas as legiões de anjos, sejam eles os caídos ou não caídos, todos eles estão sob o seu poderio. Aí veja o que é que um coração endurecido faz, meus irmãos. Faz o indivíduo perder a noção de quem ele está comprando uma briga. Agora, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não querem atender. Decisão consciente. Não significa apenas ouvir, mas ouvir com a intenção de não obedecer. Eles não eram ignorantes. Eram resistentes. E aí o texto diz que eles se colocam como rebeldes. Rebeldes. Aí a palavrinha aqui, rebeldes, meus irmãos, dá a ideia, no original, dá a ideia de quando o indivíduo ia colocar o jugo sobre o boi. Preste bem atenção, quando ia colocar o jugo sobre o boi para ele puxar lá a carroça ou aquele negócio para rasgar a terra, para plantar, e quando ele ia colocar o jugo, né, que tem que colocar para enganchar aqui nos ombros, para ele puxar, aí o animal fazia assim, ó, para não encaixar, entendeu? Para não encaixar, se eu vou botar o jugo para você trabalhar, para você fazer o que você for ordenado a fazer, entendeu? Aí o animal, ele mostra a rebelião dele quando ele vem colocar e ele não deixa encaixar. Mas isso também faz lembrar, meus irmãos, o que eu me lembro quando eu estava comentando isso com a minha esposa, eu disse assim, Ismênia, como é que tu entendi esse texto aqui quando ele diz assim, ó, rebeldes, rebeldes. Aí ela disse assim, é uma pessoa que faz assim, ó, tô nem aí, a gente não faz assim, né, andar com o ombro, o senhor está falando. E eu só imagino o filho quando está recebendo uma repreensão, tô nem aí, ou quando a gente está na escola, que o professor fica falando as coisas, a gente não concorda, não quer fazer, tô nem aí, a gente faz assim com os ombros. É isso, entendeu? Como o texto aqui está querendo dizer. Né, para aplicar para nós aqui, porque aqui ninguém tem um animal em casa para fazer as coisas, né? Esse animal, no caso aqui, somos nós. Que Deus está falando, aí você vem domingo aqui, escuta, vem na quarta-feira, vem nos devocionais, vem no encontro de mulheres, vem nos discipulados, aí Deus fala. Aí você está fazendo isso aqui, ó.
Quando você não coloca em prática, quando você não cresce naquilo que você tem ouvido, a tendência é você fazer o contrário. Então, segundo esse texto, você está fazendo assim, ó. Não vou deixar isso descer sobre mim. Eu não quero isso. Aí vira de costas, vai para outro rumo, bota a mão nos ouvidos. Não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Endurecimento completo. Fizeram o seu coração como um diamante. Sabe? E aqui aparece o Espírito Santo, né? Aí aquela tensão que a gente não consegue explicar. Que a Bíblia não explica isso. Deus não faz o que Ele quiser, Ele amolece qualquer coração. Por que Ele não amoleceu o coração desse pessoal para que esse pessoal não chegasse a esse nível? A minha compreensão de tantos outros que eu leio é para que Deus mostre para nós, meus irmãos, o quanto o pecado, a obstinação, ele é poderoso. Na hora que Deus quiser, Ele vai amolecer o coração. Mas Deus, como a Bíblia também coloca Ele aqui, em outros textos, Ele é um pai. E nós não fazemos assim? A gente avisa, mas chega a hora que a gente deixa acontecer, para que o filho entenda a limitação. O alcance do entendimento dele não vai além do pai, porque o pai tem mais experiência. Mas às vezes nós deixamos eles passarem, não é? Uma vez eu vi um psicólogo, ele dizendo que o maior estrago que um pai pode fazer na vida de um filho, que parece um argumento piedoso, né? Eu vou trabalhar para dar tudo aquilo que eu não tive para o meu filho. Aí ele diz assim, eu sou o que eu sou hoje por causa de muitas coisas que eu queria e meus pais não me deram. Entendeu? E aí que nós temos experiência de muitos pais que deram tudo, deixaram faltar nada. Quando eu digo tudo, os gostos, as vontades, as birras, deram tudo. Aí quando aquele menino criou maturidade e independência, se tornou um filho ruim, automaticamente, se cresceu na vida um patrão ruim, se não cresceu um funcionário ruim, porque não foi lhe dado limites, não foi lhe dado jugo. A Bíblia, meus irmãos, está para nós, olha, um dos motivos de você vir à igreja é para que Deus te preserve, para que você não se afunde na rebelião com Ele. É um modo dele nos proteger. Ele nos deu a igreja. Ele nos deu pastores, líderes. Porque se a gente for só, a gente vai se dar mal. Mas a gente não usufrui disso. A gente vem para a igreja de qualquer jeito. A gente acha que a responsabilidade de se preparar para um culto é só para quem prega, para quem toca. Para quem toca tem que ensaiar. Para quem prega tem que estudar. Estudar, para dar um sermão maravilhoso, está certo. E você, crente? Que não prega, que não toca, que não canta, que não é diácono, que não é presbítero, que não é pastor. E você não tem que se preparar, não? Tem. Você tem que ensaiar os seus ouvidos, para que eles fiquem atentos. E como é que eu ensaio os meus ouvidos? Da mesma forma que quem toca precisa ensaiar os ouvidos, tocando em casa. Para quem estuda, estudar em casa, ler a Bíblia para poder pregar. Aí você ouvir a Bíblia, ler a sua Bíblia, preparar os seus ouvidos, para você vir quebrantado, para que você não chegue diante de Deus como eles estavam chegando no sermão passado, dizendo, Senhor, tá bom assim, eu continuo, e Deus há muito tempo está dizendo para você, você está vindo no automático, você está vindo por medo, você está vindo para agradar os outros, e você perdeu a noção. Você tem que agradar a mim, você tem que vir por mim. Não por aquilo que eu posso dar a você, mas por aquilo que eu já dei, que é a salvação. Por aquilo que eu já dei, uma paz entre eu e você, que antes você era meu inimigo. Está lá Tiago dizendo? Está lá João, as epístolas de João. Quem não é do Senhor é inimigo do Senhor, é filho do diabo. Então, meus irmãos, mostra que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Deus, quando quis endurecer o coração de Faraó, endureceu. Quando ele quis amolecer, amoleceu. Aí lá está esse dilema. É Deus que faz. Mas o texto também diz que é o próprio Faraó que endurece. E aí todo mundo sabe o que foi que aconteceu com Faraó. Dito isso, meus irmãos, tenho ignorado áreas específicas onde Deus já falou claramente?
Estou sensível ou resistente à palavra? Eu faço essa análise. Em que áreas estou ouvindo, mas não obedecendo? Reflita. Tenho tratado a palavra como informação ou como autoridade? Lembra que eu disse para os irmãos? Olha, a palavra de Deus, ela é tudo mandamento. Mas, em todos os mandamentos, tem hora que ele está descrevendo alguma coisa. Por exemplo, a Bíblia descreve o adultério de Davi. Está descrevendo. Mas ali tem um mandamento, que não está explícito, mas está ali. Você não deve fazer como ele. Você não deve adulterar. Não é porque está na Bíblia que Deus está autorizando. Vai, adultério. Não, é o contrário. Mas a maior parte dos textos da Bíblia são prescrições. E aqui está um. A gente começou. Julgue. Seja bondoso, misericordioso, não oprimas. Escutem, não se rebelem. É para fazer. Por isso, esse questionamento que eu fiz aqui. Tenho tratado a palavra como simplesmente uma informação, conteúdo ou como autoridade? E aqui eu implico novo dizer, não tem esse negócio. A pregação de domingo foi toda para fulano, se ele estivesse na igreja. Não, irmãos. Todas as vezes que eu vier para a igreja bíblica, é para você a palavra. É para você. Entendeu? É para você. E se sinta feliz. Já pensou? Isso aí seria acepção. Já pensou Deus revelar e dizer assim, irmãos, essa metade aqui, pode ir para casa, que o sermão é só para esses aqui. Faz sentido, irmão? Não faz. É para todo mundo. É para todo mundo. Aqui não tem nenhum santo no sentido de perfeição. Todos nós pecamos. Ou por ação ou por omissão. Mas o grande problema é quando nós entramos nessa área de obstinação. E aí, meus irmãos, vem algumas aplicações. Nunca esqueça o que eu vou lhe dizer aqui. E não é nada novo. A obstinação, que é pecado, começa com pequenas resistências. Ignorar a verdade repetidamente endurece o coração. Não dá ouvidos. Entendeu? Não dá ouvidos. Rejeitar a palavra é rejeitar o agir do Espírito. O maior perigo espiritual não é ignorar a verdade, mas rejeitá-la conscientemente. Se eles fizeram isso, nós também temos capacidade, meus irmãos, de fazer. Mas Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como é que eu entristeço? É quando eu faço isso aqui, Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Então tem consequências. Às vezes o crente está debaixo de tragédia, de desgraça, está sofrendo. E aí ele vai, quer fazer oração de clamor, quer subir monte, quer que as pessoas intercedam para que Satanás não vença essa batalha, essa luta. E quem está com o cinturão na mão não é Satanás, é Deus. E Deus está dizendo, se arrependa, miserável. Se arrependa. Teu coração está endurecido. Quanto tempo eu tenho falado, eu tenho dito, eu tenho desconsiderado. Eu tenho falado e tu faz assim com o ombro, tu vira as costas, tu bota as mãos nos ouvidos. Olha o texto, Veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Quando o coração se endurece, meus irmãos, completamente, as consequências são inevitáveis. Deus que antes falava, agora responde com juízo. O silêncio de Deus não é ausência, é resposta à rejeição contínua. Pastor, eu oro e eu não vejo Deus responder. Às vezes ele já respondeu, né? Não quero isso para a sua vida. Às vezes ele diz, espere mais um pouco, né? Mas às vezes ele fica em silêncio. Ele diz assim, eu só vou ouvir você quando você me ouvir. Eu falo, você não escuta, e aí a gente vai ver.
que é uma, como é que eu posso dizer? É uma reciprocidade proporcional. Você não me escuta, eu também não escuto você. Já pensou nisso? Por que as tuas orações não têm sido ouvidas? Não são recebidas as respostas? Tu já parou para pensar? Se não é Deus fazendo a mesma coisa que tu faz com ele, não, tu não me escuta, eu também não vou te escutar. Olha aí o texto dizer, ó. É nosso ponto final aí, ó. As consequências. O texto agora apresenta o desfecho inevitável de um coração obstinado. O mesmo Deus que falou com paciência, e olhe como Deus é paciente e é longânimo, age com justiça quando sua palavra é persistentemente rejeitada. Está aí o verso 13. Como ele clamou e não ouviram, assim eles clamam e eu não ouço. Não está aí, ó? Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui não trata que Deus é vingativo, ele está usando de arbitrariedade. Não, Deus é perfeito, meus irmãos. Deus é perfeito. Aquilo que o mundo acha que não pode estar como virtude a Deus, não é? Um avião cair, não é? Uma criança morrer de câncer, não é? O marido perder a esposa perder o marido, crentes, né? E até do mundo mesmo, mas eu me refiro a crente. Normalmente a gente vai ser onde é que estava Deus? Deus foi mal comigo. Não. A gente não consegue entender. A morte é ruim, a dor é ruim. Mas a Bíblia já deixou claro que esse mundo é de sofrimento mesmo. Não é? Mas o ponto é esse. Se eu acredito que Deus é soberano, se eu acredito que Deus é onipotente, se eu acredito que Deus é bom, Ele é bom. Se eu acredito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque é. Mesmo doendo, eu tenho que acreditar. Então, em hipótese alguma, eu posso achar no texto desse que Deus está se vingando, que Deus está fazendo birra, como a gente faz, né? Ai, tu não fala comigo? Não era assim quando a gente era menino? As amizades da gente, hoje não, hoje é faca, já manda matar, né? Mas na minha época de menino, não. Quando a gente era colega, aí um fazia uma coisa que não gostava, a gente fazia assim, ó, tô de mal contigo, parte aqui. Tu é desse tempo? Tu é desse tempo? Mandava partir assim, aí ficava sem se falar. Ficava sem se falar um tempo. Aí ficava tentando alguém ajeitar. Eu tive um grande amigo na minha adolescência. Um amigo que me protegia. Se fosse hoje, talvez a negada fosse dizer que era negócio de amor de, né? De florzinha. Mas não, era de lealdade. Ele tinha lealdade a mim, né? Esse jovem. Ele me protegia. Quando eu ia soltar raia, quando a negada cortava, ele ia lá pegar minha raia e trazer de volta. Quando eu ia jogar, ele me botava no time dele. Aí um dia eu o traí, entendeu? A turma disse, ó, chamei ele para perto de tu, que ele só confia em ti. Que a gente quer fazer isso com ele aqui. Lá perto de casa tinha um depósito de bebida, de vender refrigerante. E era um galpão. Aí o pessoal disse assim, olha, ele só confia em ti, chama ele. Que a gente vai pegar ele, amarrar uma corda nele, já colocamos lá. E vamos deixar ele pendurado uns 20 minutos. Porque esse meu colega, ele era meio assim, sem vergonha, né? Ele gostava de implicar com todo mundo. Aí eu fiz isso com ele. Pegaram e penduraram o pobre lá. Aí ele pendurado, já com a cabeça bem vermelha, ele dizia, Iranildo, tu me traiu, nunca mais eu falo contigo. Mas eu achei interessante. Ele não falava comigo, mas ele sempre me colocava nas brincadeiras. Nem tinha jogar bola, racha. Aí ele dizia assim, ó, eu, fulano, o irmão do Davi sem ser o pequeno, o grande, que era eu. Entendeu? Ora, se ele tinha capacidade, mesmo reconhecendo que eu traí ele, entendeu? E ele continuava me dando os benefícios, quando alguém, que sempre tinha isso, na minha época tinha isso, sempre no jogo, no final sempre tinha uma briga, né? E ele sempre estava lá para ficar do meu lado, mas não falava comigo, nem tinha jogar bola. Aí ele cruzava a bola assim, sabia que eu estava lá, mas não falava meu nome. Aí eu imagino Deus é perfeito. Deus continua nos amando. E o que Deus está fazendo aqui é por amor. O que Deus está dizendo aqui é, me escute, que eu sempre tive prazer em ouvir vocês, mas vocês são obstinados a não me ouvir. É isso que Deus está fazendo aqui. Mas para que ele seja ouvido, o único recurso é esse. É castigo. É castigo, meus irmãos. É castigo. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos?
Vamos dar ouvido ao que Deus tem falado. Vamos meditar. É o que eu mais digo aqui para a turma que ensina, que prega, onde eu dou aula. Estude, vá, busque conhecimento, mas gaste muito mais tempo meditando. E meditar para que isso serve para mim? O que é que o Senhor está requerendo de mim? Então, a primeira coisa é ser ouvido. É você dar atenção. Em hipótese alguma, se rebelar. Em hipótese alguma. A gente só vai ter prejuízo. Né? Porque a gente vai fazer. Vai fazer apanhando. É melhor fazer, meus irmãos, já com os sofrimentos que é normais a gente ter, do que a gente ser preciso apanhar para fazer. Qual lição nós podemos tirar aqui nesse último ponto, partindo para o final, irmãos? Tenho buscado a Deus apenas em momentos de crise? Minha vida revela comunhão ou distanciamento? Tenho ignorado a voz de Deus e esperado respostas dele depois? Minha vida espiritual reflete proximidade ou consequência de afastamento? Provérbios 1, 24 a 26, resumido. Porque clamei e recusastes, também eu me rirei na vossa perdição. Aí aqui, ó, eu só posso entender assim, ó. E Deus continua sendo bom. Mas é tipo assim, quando um filho faz um negócio errado, aí a gente bate nele e de alguma forma a gente tem prazer de ver ele sofrendo e rindo. Se eu te avisei, agora tu vai levar. É assim que Deus faz com a gente. Às vezes ele fica rindo mesmo, Senhor. Era para fazer sorrindo e celebrando alegre. Pois agora eu vou fazer você chorar e eu vou rir. Meus irmãos, vamos buscar evitar isso. A gente já tem sofrimento demais. O pecado nos faz sofrer. Agora, o pecado da obstinação traz uma justiça implacável, que aqui no texto diz ira. Ira de Deus sobre o seu povo. Seu povo. Não é esse negócio de dizer que Deus é amor. Não, meu irmão. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é santo. E Ele quer santo. Ele disse lá em Pedro, replicando o que está em Levítico: sede santo, porque eu sou santo. Aplicações. Deus é paciente, mas não ignora rebeldia contínua. O pecado traz consequências reais, históricas. Daqui, a consequência histórica aqui é que eles passaram 70 anos no cativeiro. Foi Deus que levou eles para lá. Por causa de quê? Dureza de coração. Aí quando está lá o escritor de Hebreus, ele vai aplicar ao pessoal lá do primeiro século. Ele diz lá em Hebreus: não endureçais os vossos corações, como o povo no deserto. Lá em Merimbá, não endureçais, não sejam obstinados. Por fim, a ausência de resposta divina pode revelar desobediência persistente. Então, o sermão de hoje, meus irmãos, chama cada um de vocês que está aqui nessa noite a voltar para casa pensando: será que o pecado que eu tenho vivido hoje é um pecado de obstinação? Se for, o que é que eu tenho que fazer? Simples: se arrepender. Eu termino, meus irmãos, dizendo o seguinte: mesmo diante de um texto tão duro, tão sério, que revela aqui a obstinação do povo de Deus, um povo que já tinha sido liberto do cativeiro, estava voltando, aqui já fazia-se mais ou menos 2, 3 anos, o templo já estava, começando a sair dos alicerces, mas eles continuavam, um coração endurecido. Então, mesmo diante dessa seriedade, a mensagem de Deus não termina, meus irmãos, em juízo, mas em graça, para que se voltem a Ele. Aquele que advertiu também convida. Zacarias 1:3. Nós passamos por esse texto. Lá diz isso aqui: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos,
e eu me voltarei para vós. Não importa quão endurecido o coração tenha se tornado, há perdão e restauração para quem se arrepende e responde à sua voz. Isaías 55:7 diz assim, responsabilidade do homem. Deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor, que ele se compadecerá de ti. Meus irmãos, em Cristo, Deus continua falando, não para condenar, mas para salvar, oferecendo um novo começo àqueles que hoje decidem ouvir e obedecer. Hoje, Deus ainda fala por meio de sua palavra. O perigo não está em não ouvir, mas em ouvir e resistir. Aquilo que eu disse, só ouvir e não escutar. Não deixar descer para o coração. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não endureça o coração, responda hoje à voz do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós.